Todos encontraram Efésios 3? Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7, tá certo? Por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Curve sua cabeça, vamos orar? Pai Celestial, nós estamos diante de sua palavra, que é viva, eficaz, poderosa. Obrigado, Senhor, porque tua palavra é o que nos dá sentido. A tua palavra é o que traz luz às trevas. A tua palavra é que nos dá compreensão. A tua palavra é que nos renova. A tua palavra é que nos faz pensar de uma forma diferente, de acordo com sua vontade. É por meio da sua palavra que experimentamos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é o que enche o nosso ser de alegria. A tua palavra é o que enche o nosso ser de paz. A tua palavra é o que produz vida eterna em nós. Pai Celestial, como necessitamos da tua palavra, que ela caia dentro do solo do nosso coração e produza frutos a 30, a 60, a 100 por um. Que a tua palavra encha a nossa vida de sentido. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente está aí entrando no terceiro capítulo de Efésios, né? Paulo começa essa carta louvando a Deus, bendizendo o Senhor por todas as bênçãos espirituais com as quais a igreja é abençoada. Bênçãos que vêm de Deus Pai, bênçãos que vêm de Deus Espírito Santo, bênçãos que vêm de Deus Filho. Nós somos rodeados por toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Bênçãos essas nas quais Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para que vivêssemos elas. Antes mesmo do pecado existir, Deus já havia te predestinado para você ser dele, para você pertencer a ele, para você ser santo, para você ser irrepreensível, para você ser chamado filho de Deus, para você ser chamado herdeiro de Jesus. Ele te escolheu no amado, antes da formação do pó do mundo. Amém? E em seguida Paulo ora. Ele ora para que os irmãos de Éfeso eles compreendessem, eles tivessem o entendimento deles iluminados, já que somos abençoados com tantas bênçãos, bênçãos desse Deus triuno que nos rodeia, que nos satisfaz com tantas bênçãos. Paulo ora para que o coração e a mente dos cristãos fossem iluminados através do poder do Espírito Santo. E ele ora para que os nossos olhos fossem iluminados, para que nós entendêssemos a esperança do nosso chamado. Você tem um chamado. Ele ora também para que nós, uma vez tendo os olhos iluminados, entendêssemos a riqueza da glória da herança que temos nos santos. Nós temos uma herança para ser vivida, né? Então a gente não pode viver abaixo, aquém da herança na qual Deus nos chama a desfrutar e a viver. E em terceiro lugar, Paulo ora para que nós tivéssemos o conhecimento, o entendimento, a realidade, a convicção do poder que opera em nós. Existe um poder que opera na igreja, existe um poder que opera nas nossas vidas. E que poder é esse? É o poder que arrancou Jesus dos mortos. É o poder no qual Deus exerceu em Cristo para retirá-lo dos mortos e fazer assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de todo poder, acima de todo nome que se nomeia não só no presente século, mas também do vindouro. E sabe o que mais? Deus deu Jesus para ser o cabeça da igreja e Jesus deixa a igreja plena, satisfeita em todas as coisas. Não existe nenhuma área nas nossas vidas que Jesus não pode deixar plena. Amém? Então Paulo ora diante dessas coisas todas e é um absurdo, né? É um susto para nós. Ele ora para que tenhamos o entendimento de que o poder que opera na igreja é o mesmo poder que arrancou Jesus dos mortos.
Então o poder que opera em mim e em você, ele é o poder da ressurreição de Jesus. Amém? Não é glorioso isso? Não é maravilhoso? Não existe nenhuma área nas nossas vidas que não possa ser cheia com o poder que tirou Jesus dos mortos. E isso é motivo de oração mesmo, né? Para que a ficha caia. Aí só os mais antigos vão entender o que é uma ficha caindo, né? Os mais novos talvez entendam quando o crédito acabou, né? Mas, então, e aí ele entra no capítulo 2, explicando essa nova forma de viver. Ele mostra que através de Cristo Jesus, Deus nos deu uma nova vida. Uma vida baseada no poder que tirou Jesus dos mortos. Uma vida diferente, uma vida dentro do reino de Deus. Só que para fazer isso, ele traz a memória dos Efésios de onde Deus os tirou. E ele fala assim, olha, vocês estavam mortos nos seus pecados, nos seus deslitos, nas suas transgressões, nos seus pecados. Vocês eram filhos da desobediência. Vocês andavam de acordo com o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E, veja, Paulo é legal porque ele não tem meio termo. Se a pessoa não está em Jesus, ela está vivendo de acordo com o príncipe da potestade do ar, do rei desse mundo, do Senhor das trevas. Ela está em trevas. Ela acha que aquilo que dá sentido à vida dela é de acordo com as coisas desse mundo. E todos nós, se a gente parar para fazer uma reflexão um pouquinho mais aprofundada sobre o que é a vida, a gente vai ver que a vida da gente sem Jesus é uma grande ilusão. Salomão, ele deu uma mergulhada nisso lá em Eclesiastes, depois você lê lá o livro de Eclesiastes. Salomão chega a quase beirar se tornar um nietzschiano, um niilista. Porque ele começa a buscar sentido no dinheiro, sentido no sexo, sentido na ajuda social, sentido em várias coisas, no poder. E ele foi lá e ele mergulhou profundo mesmo, para ver se na sabedoria, na filosofia, ele mergulhou em tudo, mergulhou profundamente. E as conclusões que ele foi chegando é vaidade. E o que é vaidade? É você pintar o cabelo? Escovar os dentes? Não, não é. Né? Vaidade, lá no hebraico, que seria Brahma, que também não é a cerveja, é falta de sentido. É um vapor. Ele foi lá e falou assim, o sentido da minha vida está em ter um amor, ter uma mulher, e uma mulher não foi suficiente, ele teve 700, fora as concubinas. Ele falou, cara, isso não me dá sentido. Aí ele falou, então é no dinheiro. E ele tinha muito dinheiro. Ele falou, também não enche meu coração, não dá sentido. E em tudo que ele mergulhou, ele falou, não tem sentido, porque o fim de tudo é a morte. Você vive, daqui a pouco desaparece, como um vapor, como uma neblina. Era isso que ele estava dizendo, e tudo que as pessoas buscam algum sentido, é como também se fosse uma neblina diante dos olhos, você não está enxergando para além. Então Paulo tinha que lembrar os irmãos de Éfeso, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que todos nós temos como salário do nosso pecado, toda a humanidade, a morte. E que o Evangelho de Jesus é a superação da morte, é a ressurreição, é uma vida que está para além dessa aqui, é uma vida melhor do que essa. Porque, irmãos, se a morte é o aniquilamento de tudo, a gente pode viver do jeito que quiser. Cada um pode viver buscando o sentido que quiser, porque se no final a morte vai aniquilar e todo mundo vai deixar de existir, mas se existe uma vida para além dessa, e existe, então é para lá que a gente tem que se orientar. Não é verdade? Então, Paulo vai mostrar que, estando nós mortos, trazendo a nossa memória da escuridão, das trevas, de onde Deus nos tirou, que Ele foi rico, que Ele foi misericordioso conosco e nos enviou o Filho dele para nos salvar. E aí ele mostra como nós podemos ser salvos dos nossos delitos e pecados,
que é pela graça de Deus. Não existe nenhuma obra que o homem pode fazer, que o ser humano pode fazer para se salvar. Esse é o dilema sempre, 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 da verdadeira religião e da falsa religião. A falsa religião é assim: pratique boas obras, e Deus vai ficar assustado, maravilhado com as suas boas obras, vai ficar constrangido com as suas boas obras e vai te salvar. Isso é a falsa religião. Não existe nenhuma obra que a gente consiga fazer para Deus falar: caraca, velho, tô de cara agora, assim, tô assustado com você, velho. Tanto que você é bom. Não tem nada que a gente possa fazer para a gente chegar diante de Deus. Viu as boas obras que eu pratiquei? Para ser salvo? Viu que eu ajudei a senhora a atravessar a rua? Viu que eu dei R$2 para o mendigo? Não tem nada que a gente possa fazer. O nosso pecado foi contra a santidade de Deus. Se a gente pecou contra a santidade de Deus, Deus é eterno, correto? Se a gente pega o nosso Código Penal, por exemplo, lá ele vai ter penalizações para crimes de acordo mais ou menos com a proporção do crime cometido, sim ou não? Olha, então você fez aqui, embora que é aquela coisa, né? Se a gente for tentar pensar lei, justiça, baseado no Brasil, a gente não tem o horizonte do que seja justiça no Brasil. No Brasil, entender de justiça é muito difícil, porque a gente acaba tendo medo o tempo todo, não é? No Brasil se mata mais do que numa guerra por ano. Pega a guerra que está tendo lá, Rússia, Ucrânia, o Hamas contra Israel, e vê se mata igual no Brasil. É média de 50 mil assassinatos por ano. É pesado, gente. Então a gente sempre vive mais ou menos com medo. Embora a gente está numa cidade segura, né? Não é verdade? Cidade boa demais. Não sei porquê, assim, graças a Deus não tem medo de deixar nada aberto, né? Tudo fica aberto, você entra, sai lá de casa, está aberto. Meu carro também geralmente fica, né? Ninguém quer. Então é uma cidade muito segura, né? Mas ainda assim, você vê que tem aquelas coisas de parece arame farpado nos lugares todos, a igreja que tem alarme, a gente vai cuidando de segurança, porque ele está o tempo todo, de alguma forma, receoso, porque no Brasil parece que o crime compensa. E mais de 80% dos casos de crime no Brasil, eles não são solucionados, não se descobre, não chega a solução nenhuma. Então pensar a justiça no Brasil é muito complicado, não é? Mas tentando aí pensar um pouquinho na justiça, né? Então se a pessoa infringiu uma lei, cometeu um crime, ela precisa ser penalizada mais ou menos de acordo com a proporção do crime cometido, correto? Se o crime que cometemos é o pecado, é fugir da regra, da lei, do mandamento de Deus para a nossa vida, a gente vive inadequadamente fora da vontade de Deus, o nosso pecado que é contra Deus, a penalidade dele não pode ser menos do que a natureza do próprio Deus, eterna. Então todo pecado, o menorzinho que a gente achar, o menorzinho, aquela mentirinha que você contou. Eu já falei aqui, gente, vocês param de mentir. O que eu já peguei de gente aqui da nossa santa congregação mentindo não está no gibi. O problema, o Lula já falou, né? O presidente ele é perito nisso aí de saber mentir. E ele já falou que o problema de uma mentira é que depois que você conta ela, é difícil ter que ficar sustentando, né? Ela o tempo todo. Acontece que o mentiroso esquece que ele mentiu e aí acaba desfazendo a própria mentira e contando uma outra história. Não é? E aí é complicado. Então não mente não. Não manda seu filho falar que você não tá não. Ah, não, meu pai mandou falar que eu não tô, que ele não tá. Amém? Então, qualquer pecadinho é contra a santidade eterna de Deus e a penalidade desse pecadinho é a eternidade
na morte. É a morte eterna. E foi da morte eterna, porque todos nós nascemos em pecado, e em pecado nos concebeu a nossa mamãezinha. É desse pecado eterno que Deus nos livrou. Então, se o pecado é eterno, como eu posso me livrar desse pecado eterno? Que boa obra eu posso fazer para me livrar do meu pecado? Então, toda falsa religião diz: pratique boas obras e Deus vai te aceitar. Você vai forçar Deus a te aceitar porque você é bonzinho em você mesmo. Não, é impossível. A pena do nosso pecado é eterna. Então, nós desesperadamente precisamos de um Salvador. Não é verdade? Por isso Deus envia para nos salvar o Filho dele. Por isso Jesus se torna homem, porque foi um homem, Adão, que pecou, e precisava ser um homem que operasse a justiça. Mas se Jesus fosse só homem, se ele não fosse Deus, e ele nunca tivesse pecado, e ele morresse para expiar o pecado do povo, ele poderia expiar um único pecado. Olha, fui lá, morri pela Thaís. Aí, sou justo, morri, derramei o meu sangue para pagar o pecado da Thaís. O máximo que o homem poderia fazer era quando a Thaís ficou brava comigo e pronto. Na hora que ela ficar brava comigo de novo a segunda vez, já está na água. Já pecou de novo. Não que ficar bravo comigo seja pecado, né? Vocês entenderam? Agora, se Jesus é Deus, se a natureza desse homem, que é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, o fato dele ter morrido uma única vez, e ele é 100% Deus, então ele é eternamente poderoso para salvar. O único sacrifício nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados, os passados, os de hoje e os futuros. O pecado que você vai pecar amanhã, Deus já perdoou ele, em Cristo Jesus. Amém, aleluia. Vocês entenderam, gente? Por que Jesus tem que ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem? Então, não existe obra que eu possa praticar para Deus me salvar. Não existe obra. Uma vez eu conversando, fiz amizade com uma pessoa do candomblé. E a gente foi conversando, né? Ela me explicando qual era a doutrina delas, o que eles acreditavam e tal e tal. Pô, interessante. Então, como é que você consegue a sua purificação? Como é que você consegue se aproximar de Deus? Através de sacrifícios. Através daquilo que ela podia fazer. Eu falei, pois é, essa aí, através das oferendas, através das boas obras, através de um monte de coisa. Eu falei, essa aí é a diferença para o que eu creio. No que eu creio, não existe oferenda que eu possa oferecer. Não existe sacrifício que eu possa fazer. Amém. Agora, a oferenda é o próprio Jesus. Foi ele que sofreu, foi ele que se ofereceu, foi ele que se sacrificou para me salvar. Então eu sou salvo pela fé naquilo que Cristo fez por mim e não naquilo que eu posso fazer. Amém. Vocês entenderam? Amém. E a gente tem que lembrar disso todo dia de manhã, todo dia de tarde, porque lá pelas tantas vai vir uma pressão na nossa cabeça e você vai achar que a dignidade da sua vida está no dinheiro. Você vai achar que a dignidade está na sua vida, está na roupa que você anda, que você tem, no carro que você tem, na casa que você tem, no marido, na mulher, nos filhos que você tem. Alguma hora a gente acha que essas coisas é que a gente pode se segurar nelas e ter dignidade na vida. Aí a gente se lembra, não, ele me amou do jeito que eu sou. Amém. Ele se ofereceu a mim do jeito que eu sou. E ele me prometeu que não ia me deixar do jeito que eu sou. E aí na hora que a gente segura pela fé no sacrifício de Jesus, a gente se sente totalmente amado, a gente é cheio com o amor de Deus, a gente se percebe totalmente beneficiado por Deus. Então, se Deus me ama, se Deus é quem me garante, se Deus é quem me protege, eu estou feito, está tudo bem. Então, Paulo tem que lembrar de novo de onde Deus tirou eles. Por isso, o tema de novo da mensagem é poesia divina. Eu não sou salvo pelo que eu faço, pelas minhas boas obras. Versículo 10 de Efésios capítulo 2. Ele vai dizer, pois somos o poema, a poesia,
a obra de arte dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Você é obra de Deus, você é obra de arte de Deus, você é escultura de Deus. A obra, você é a obra, o resultado da obra da salvação de Deus em Cristo Jesus é você. E ele não para, não. Ele diz, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, o salvo, ele não vive de qualquer jeito. O salvo faz boas obras, mas não faz boas obras para se salvar. Amém. Ele faz boas obras porque o coração dele está cheio, lotado, transbordando de gratidão a Deus. Foi o que a Isabela disse, você não dá dízimo e oferta para ser salvo. Que dízimo e oferta você pode dar para Deus? Falar, nossa, eu estava precisando desse dinheiro, desesperado mesmo agora, viu? Nossa, você me salvou. Que dinheiro que você pode dar para Deus ficar assim, não, a gente oferta por gratidão. Deus, eu fui salvo, só que vou praticar boas obras para perceber que eu agora posso, por gratidão, contribuir para o avanço do seu reino. É por gratidão, não por obrigação, é por generosidade, por voluntariedade e não por obrigação. Vocês entendem isso? Embora é impressionante, a gratidão é a maior dívida que existe. Se você precisa, sempre falo isso, se você precisa de 100 conto, 100zão, 100 mil réis, trem tá feio, e você precisa daquele 100zão, e aí você pega, procura alguém e fala, fulano, você tem 100 conto para me arrumar, até depois de amanhã, e o fulano não faz cara feia, não te questiona o porquê, não te olha como um coitado, mas assim, só 100, meu amigo, tá aqui, cara, 100 reais, sem problema, a hora que você tiver, você paga, que você resolva a sua vida. A pessoa fez isso feliz, foi seu amigo, você vai lá, resolve, daqui 2 dias você volta e paga o fulano 100. Aí na outra semana, você ficou tão grato, tão agradecido fulano, porque você precisava tanto daquele dinheiro, era um momento difícil, né? Aí resolveu a questão, na outra semana você passa perto de uma loja, você vê uma camisa lá, fala assim, eu vou comprar essa camisa para fulano, dá um presente para ele. Aí você vai lá e dá um presente para fulano. Aí depois no outro ano você vai lá e dá um outro presente para ele. Mas se você foi grato por aquele momento, por aquela ajuda, você pode fazer, beneficiar o fulano, mas você nunca vai esquecer que naquele dia não tem o que você possa fazer para pagar, não diz respeito a 100 reais. Diz respeito que aquela pessoa foi bondosa com você naquele dia e você ficou tão grato que agora você pode dar para ele o mundos e fundos e nunca vai fazer para poder pagar, sim ou não? Sim. Se a gente observa a história do nosso pai, da nossa mãe, o que a gente pode fazer pelos nossos pais que pode pagar o tanto de amor que eles investiu em nós? A vida inteira não tem nada que se possa fazer. E o problema da humanidade é exatamente essa, é a ingratidão. Não é? Então, salvos pela graça de Deus, o nosso coração fica tão grato, porque não existia obra que eu pudesse fazer para me salvar, e Deus enviou o Filho amado dele, fez a maior demonstração de amor, para morrer no meu e no seu lugar, que o nosso coração explode de gratidão. E a gratidão não é o que o povo hoje diz, os namastê. Eu fico com raiva de gratidão, mas não é da gratidão, é do jeito que eles fazem. Você começou a conversar com a pessoa aqui, daqui a pouco a pessoa do nada fala, gratidão. Gratidão de quê, meu filho? O que você está falando? Agora eu sou só gratidão. Do que você está falando? Gratidão de quê? Ai, gratidão pelo vento, pelo ar, assim, uma coisa mais sem sentido. Por isso que Paulo coloca ações de graças. Uma atitude de gratidão consciente do porquê aconteceu. Sempre em aconselhamento, quando eu pego uma pessoa que está machucada com a outra, que está ofendida, que está brava, que está triste, essa coisa toda, o primeiro ponto que eu faço ela lembrar é o que Jesus fez por ela. Se eu me lembrar do que Jesus fez por mim,
o perdão de Jesus por mim, o que é que você pode fazer contra mim que seja pior do que eu fiz com Cristo, do que eu fiz com Deus? E se Deus me perdoou em Cristo, será que eu não posso te perdoar? Com certeza, o seu pecado contra mim é menor do que o pecado que eu cometi contra Deus. Então esse é um dos grandes segredos dos cristãos. Eles têm consciência do que Deus em Cristo fez por eles. Então eles perdoam 70 vezes 7. E outra coisa, perdoar, o prefixo per, ele tem a noção de dar uma volta inteira. Ele é completo. Oi? Não entendi não. Isso aqui não está prestando não? Ih, isso aqui também que não está. Tanto de canudo, né, gente? Tá chiando? Hã? Tá falhando? O que eu tava falando, hein? Hã? Ah, tá. O prefixo, né, do perdoar, ele tem a noção de ação completa. É como se fosse dar uma volta inteira. Então, o perdão, ele tem que ser completo. Isso não quer dizer que você tem que se escravizar à vontade pecaminosa do outro. Vocês entenderam isso, não? Se uma pessoa te ofende, porque ela vive de modo errado, você perdoa a pessoa. Mas ela vive de modo errado. Isso não quer dizer que você tem que se curvar ao jeito de vida dela. O cristão, ele é um bicho estranho, porque ele só se curva diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e de mais ninguém. Amém. Você viu aquele caso lá, acho que foi no ano passado, retrasado, sei lá, né? Foi do Johnny Depp, aquele ator lá que fez Piratas do Caribe. Chutaram o cara da Disney, ele não pôde fazer mais Piratas do Caribe, porque disse que ele batia na mulher. E a gente viu o processo correr. Só que era ele que apanhava da mulher, a mulher arrancou um dedo dele, manipulava a cabeça dele, né? O cara tem um vilarejo inteiro na Espanha, o cara rico pra caramba, mas uma mulher pôs o cara de joelho. Não foi? Existem pessoas que sim, elas são manipuladoras, que sim, elas vão querer te curvar à vontade delas. E amá-las não é você cair de joelho prostrado nelas. É não. Fala, olha, tem uma vida nova para você viver. Eu estou indo viver ela. Você vem comigo porque eu quero orar para que os seus olhos sejam iluminados. Mas eu não cedo à sua vontade. Amém. Aleluia. É ser livre, ser amado por Deus, reconhecer a graça de Deus, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Amém? Amém? Então, o cristão não se rende a nada, a ninguém. Aleluia. Esse é o drama da história da igreja. Esse era o drama do povo de Israel. E ainda é de alguma forma. Por quê? Não é um povo que se quebra. Não é um povo que curva a serviço dos outros. Veja, é um povo amável, que pratica boas obras, que pratica perdão, que não mata ninguém, que não rouba ninguém. Por que é um povo tão perseguido? É porque eles não beijam o sistema. É porque eles não se curvam ao sistema. Aleluia. Amém. E aonde quer que eles forem, os cristãos, eles vão ser bênção. Glória a Deus. Eles vão abençoar, eles vão ajudar, eles vão pensar em melhorar a vida dos outros. Mas na hora que as pessoas chegam e falam, se renda ao meu estilo de vida. Não me rendo. Amém. Somente a Deus adorarás, só Ele darás culto. Amém. E é interessante
que a teologia dos nossos dias, o jeito de pregar o evangelho nos nossos dias, é como se vem para Jesus que ele vai te dar mais poder para você viver do jeito que o mundo quer que você viva. Vem para Jesus que você vai ter o carro que você quiser, vem para Jesus que você vai ter a mulher que você quiser, vem para Jesus que você vai ter a casa que você quiser, porque Jesus é o gênio da lâmpada. Você esfrega lá igual ladinho, o gênio sai e fala assim: o que queres que eu te faça? É uma inversão. E os nossos desejos são burros para danar, gente. A gente não enxerga um palmo na frente do nosso nariz. A gente pensa que a gente tem controle mesmo da vida. Hoje tem toda uma filosofia de que cada um escolhe e constrói o seu próprio destino. Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas não, a vida tem uma ordem, cada coisa funciona do seu devido jeito. Sim ou não? Sim. Igual esse buraquinho aqui nesse trem aqui, ó, foi feito para colocar microfone. Não é? Então, tá aqui, ele existe exatamente para isso. Se eu resolver, não, o microfone hoje eu vou colocar ele aqui, ó. Porque eu que decido o que eu faço. Eu faço o que eu quiser. Pronto, você não tem microfone mais, bobão. Não é? Tá devendo à igreja agora o microfone, ressarça. Então não é assim, a nossa vida foi nos dada, você não escolheu o dia que você nasceu, você não escolheu a cor do seu cabelo, você não escolheu o nariz que você ia ter, você não escolheu nada disso, não é verdade? E então a gente também não sabe a hora que a vida vai ser tirada. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque a nossa vida não é nossa. Então hoje tem toda uma cultura que cada um vive do jeito que quiser. E aí coloca sobre Deus como se ele fosse realizar os meus desejos. Jesus, na hora que foi ensinar a orar, falou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Descansar em Deus é saber que a vontade dele é melhor do que a nossa. Aleluia. A gente pode estar com a idade que for, perante a grandeza, a santidade e a eternidade de Deus, a gente é tipo o Tiago. Tiaguinho meu ali, ó. Sabe de nada. O povo fala que menina é anjo, não é não, gente. Hoje chegou lá, os meninos falam: o que é isso, Tiago? Com a cara toda lambuzada de protetor solar, passando a ter protetor solar dentro do olho. Mas isso é de confiança? Não é. Tem noção nenhuma de nada. Então, da mesma forma, a gente precisa de Deus. O tempo todo. Em todo o tempo, não é não? Deus nos compara a ovelhas. Não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Já viu? É provável que não tenha bicho mais burro que a ovelha, não. A ovelha não tem auto-higiene. A lã delas vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Elas não sabem se auto-higienizar, não. Já viu? O cachorro vai lá, dá um jeitão, o gato se vira na vida. Agora a ovelha, coitada, não. Se ela ficar sozinha, ela morre. Ela não sabe, ela não tem instinto para procurar água. Tanto é que antigamente, na região lá da Palestina, ser pastor era o cara ser uma espécie de herói. Tinha as comunidades pastoris que eles tinham todo um código de vida que era como se fossem pessoas de uma estrutura heróica. Porque não era assim, pastos verdes, não. Tinha despenhadeiro. E para onde é que as ovelhas iam? Para lá mesmo. Ficar pendurada no despenhadeiro. Aí o pastor tinha que salvar a ovelha. E eles tinham um código, um jeito, uma ética de se viver, que se uma ovelha se perdesse, e esse cara não rastreasse ela, o pastor não rastreasse ela, pelo menos para dar conta do jeito que ela morreu, ele era um pária. Ele virava um cara inferior. Então, era um tipo de profissão heróica que o camarada se colocava em perigo e risco de vida por aqueles bichos. Tinha toda uma dignidade. Tanto é que veja, olha,
Israel já era um reino, já era uma monarquia estabelecida. Os filisteus vieram chamar Israel para um confronto. Mas aí eles falaram assim, ó, se a gente for com vocês, lutar com vocês de tete a tete, talvez a gente perca. Mas a gente tem um gigantão aqui, um bicho bruto, grandão. Então arruma um guerreiro aí que encara ele pessoalmente, o Golias. Ninguém queria, inclusive nem o rei. Por quê? Porque, cara, a gente vai colocar tudo na mão de uma pessoa que vai chegar e lutar com esse cara aí, a gente vai perder. Qual é o lutador que tem? Todo mundo estava com medo de lutar com o cara. Aí aparece Davi. E falou, quem que é esse incircunciso aí? Quem é esse cara aí que não tem aliança com Deus, está afrontando os exércitos de Deus vivo? Não, eu luto com ele. Não tem nenhum homem para lutar com ele, não, eu luto. E Davi ainda estava franzino. A armadura de Saul não coube no Davi. Mas aí o Saul foi perguntar para ele, mas aí, moleque, que você é, velho? Para lutar com um cara daquele? Eu sou pastor. Aí, opa, é pastor, a galera respeita. Ele falou assim, eu já lutei com urso, já lutei com leão. Era um tipo de gente que era uma personalidade muito forte, que tinha capacidade de se sacrificar pelo seu rebanho. Então teve o respeito de Saul no mesmo instante. Foram vestir a armadura, não vestiu, você sabe a história. Deu-lhe só uma pedrada, resolveu o problema, foi lá, catou a espada do grandão e arrancou a cabeça dele. Então, pastor, né, no caso, era gente desse tipo de vigor. E as ovelhas, elas não sabem nada. Depois você procura aí, vê lá no YouTube, pra você ver como é que as ovelhas burras para danar. Tem um que é muito engraçado. O cara ela cai dentro de um buraco, a ovelha, aí o cara vai lá e tira ela do buraco. Ela dá 2 pulos e cai no buraco de novo. No mesmo buraco. Assim é a gente. Por isso Deus nos compara a ovelhas mesmo. A gente não enxerga um palmo na frente do nosso nariz. Aquilo que a gente acha que é bom é ruim. Não é verdade? Pois bem, e aí depois Paulo vai falar que ele está formando, ele nos deu uma nova vida, versículo 11 até o versículo 22 lá de Efésios, e agora ele está nos formando em uma nova comunidade. E essa comunidade, essa nova comunidade, esse novo ser humano, esse novo tipo de ser humano, ele faz de uma forma que ele junta judeus e gentios. Antes nós estávamos separados da aliança de Israel. O povo de Deus era só o povo de Israel. Foi o povo que Deus fez para si. Mas existia um mistério. E que ninguém entendia. É que as promessas de Deus, que eram exclusivas para Israel, elas se abririam para o mundo inteiro. De modo que agora em Cristo Jesus não há judeu, não há gentil. Gentil, esse nome lindo, né, que você pode colocar no seu filho, se você quiser, ô gentil, né? É tudo aquilo que não é judeu. Todo tipo de gente que não é um judeu é um gentil. Nós somos gentios. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha a classe social. Deus não olha a raça. Todos nós podemos ser um em Cristo Jesus. Mas eu deixei passar aqui um raciocínio. Que eu estava falando da teologia de hoje. Que usa Deus para que Deus cumpra com a nossa vontade. Como se ele fosse o gênio da lâmpada, né? Observa Satanás tentando Jesus. É muito simbólica a tentação de Jesus. E a tentação de Jesus, depois ela vai continuar em todo o seu ministério. Era, transforma essas pedras em pães. A resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a gente se preocupa com comida e bebida. Jesus disse: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou beber. São os gentios que buscam essas coisas. A gente anda ansioso pelo que a gente vai vestir. Será que eu vou ter roupa para vestir? Se eu vestir aquela roupa de marca? Quando a gente estava lá no hotel ainda, lá no Regente, teve um dia que eu dei o exemplo da roupa que tem o jacaré, né? Tem lá a camisa do jacaré, assim. E aí tem uma outra camisa que ela não tem o jacaré. Não tem nada contra o jacaré, não. Você tem dinheiro, você compra o jacaré, meu filho.
Mas tem uma outra camisa que é praticamente igual a do jacaré. E o jacaré também não é o jacaré do El Chan, não, é um jacarezinho assim mesmo. A outra camisa tem a malha melhor, ela é uma camisa melhor. Ela é uma camisa que vai durar mais. Mas a gente vai escolher a do jacaré, se tiver as duas do mesmo preço. Porque a do jacaré parece que você vai ganhar uma importância maior, parece que você vai ter um status maior. Não é? Então a gente se angustia pelo que vai vestir. E Jesus falou, não se angustie por isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Jesus falou assim, olha, eu não vivo de pão só não. Eu vivo de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é porque você quer que eu coma, Satanás, que eu vou comer, não. Eu vou comer quando eu tiver que comer. Aí depois, o diabo leva Jesus e coloca ele no pináculo do templo. Ele falou, salta daqui de cima. Porque a Bíblia diz, o diabo ele sabe a Bíblia. Porque a Bíblia diz que você vai dar ordem aos seus anjos e eles vão te livrar, para que você não tropece em nenhuma pedra. Porque tinha um mito em Israel que o Messias subiria no pináculo do templo e ele pularia lá de cima. E antes dele chegar no chão, a carruagem de anjos acudiria, aí ia acudir ele, e ele ia fazer uma entrada triunfal a partir do pináculo do templo. Ele ia fazer assim uma coisa meio carnavalesca, né? Tipo, meu tempo aí, quem se lembrar, tipo, ia entrar tipo Priscila, rainha dos desertos, assim, entrando no... Como se tentando Jesus no sentido de pode fazer o que você quiser que Deus garante. Os anjos, aí Jesus responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Eu não preciso pular de nada para provar nada a ninguém. Eu não preciso fazer dívida para provar nada a seu ninguém. A minha dignidade não está na quantidade de riquezas que eu possuo. A minha riqueza está em Cristo, é o fato de pertencer a Ele. Olha só uma pessoa dessa, gente, que não se curva a nada, que não se curva a ninguém, é uma pessoa perigosa. Tem um livro chamado Diário da Felicidade, o nome do autor é Nikolai Steinhard. Ele foi preso quando o movimento comunista invadiu a Romênia, ele foi preso. Porque eles, como ele era um intelectual, os comunistas queriam que ele traísse um amigo dele e se curvasse à filosofia deles. E aí ele falou que não ia se render, passou 12 anos na prisão. Todo tipo de barbaridade que você pensar, esse camarada viveu. Mas ele se converteu dentro da prisão. E ele disse que lá ele conheceu a felicidade. O pessoal fazia eles comerem fezes dentro da prisão. E um dia que ele estava muito chateado porque fizeram isso, fizeram eles comerem muito fechados numa sala. E daqui a pouco, todo mundo começou a ter... Não é nojento, né? Porém, todavia, ele passou por isso. E aí ele disse que... E aí o pessoal começou a defecar. E não era só as próprias fezes, não. Tem movimentos, tem políticas que são mais diabólicas do que as outras. E aí ele disse que nesse dia ele ficou muito chateado. Mas nesse dia ele teve uma visão de Jesus. E ele disse, eu me tornei feliz. E ele conta, ele dá 3 segredos para superação diante de qualquer circunstância. E ele mostra que uma das formas de se superar é você se considerar um pária do sistema. Sabe os hippies? Para mim a imagem boa é do hippie. Eu estava conversando isso com a Thaís, acho que foi ontem. Sabe o hippie? Camarada que vive da sua própria arte. E o tipo de bijuteria de joia que eu gosto é a dos hippies. Eu acho massa, que as pulseirinhas de couro, eu acho massa. Não gosto de corrente de ouro não, mas dos hippies eu gosto. E você já viu que um hippie, você está vendo que aquele cara não está jogado na sarjeta no sentido de estar drogado, de estar bêbado, de estar todo defecado, ele não está isso. Ele está vivendo do jeito que ele quer viver. Sim ou não? Se ele tiver o dinheiro dele e quiser dormir num hotel, ele dorme. Se ele quiser dormir na rua, ele dorme. Ele faz da vida mais ou menos o que ele quer. Não é? Sim ou não? Você já viu algum bombadão passar perto de um hippie e falar, ô, seu moleque, seu porcaria, muda a sua vida? Você já viu alguém fazer isso com um hippie?
Alguém encarar um hippie? Não. Por quê? Porque eles produzem uma espécie de respeito. A gente tem medo deles. Você não sabe que tipo de reação pode vir dele, porque ele já saiu do sistema. Não estou falando que a filosofia hippie é a correta de se viver. Estou só dando um exemplo, vocês estão entendendo, né? Daqui a pouco está um monte de gente vivendo da arte, saiu de casa e está aí nas calçadas. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que em Cristo Jesus, a gente saiu do sistema. Agora você não se rende mais à opinião de seu ninguém. Somente agradar a Deus é o que nos interessa. Se a gente tem a aprovação de Deus, a dos outros não interessa. Isso, eu acho que eu estou insistindo isso, gente, é porque, de fato, a gente vive num tempo onde as pessoas são muito escravizadas pela vontade dos outros. Você tem medo do olhar da sua amiga se você repetir o vestido, minha amiga. Você tem medo, receio. O Adailton. Você tem medo, receio do que os outros vão pensar de você. Você tem medo de fracassar se você não tiver dinheiro X. A gente é assolado por medo de não ter dinheiro para viajar, de não conseguir cuidar dos nossos filhos. Nossa, eu tenho medo de não conseguir dar um futuro para o meu filho. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te dizer. Filho, ninguém aqui, você pode namorar do jeito que você quiser. Quem dá vida é Deus. Quem dá vida é Deus. Antes dos seus filhos ser seu, ele é filho de Deus. E ele só existe por causa da vontade de Deus. Veja se a Lívia não é a vontade de Deus. Não é um milagre, não é mesmo? Então, queridos, descansa em Deus. Descansa em Deus. Descansa em Deus. E não se renda a nada, ao medo de fracassar, ao olhar altivo do outro. Tem gente que às vezes chega em alguém que é mais arrogante, mais poderoso, falta se tremer, se encolhe. Cara, levanta o seu cabeça, estufa o peito e vai amar esse excomungado aí, porque ele está precisando. Em Brasília eu sempre falava isso, porque quando a gente ia fazer evangelismo, eu via a ousadia das pessoas quando era uma pessoa que estava na sarjeta, quando era um pobrezinho, quando era com um mendigo. Oh, você tem que aceitar Jesus. Parecia assim uma pessoa muito importante. Pô, o cara já está caído, você ainda vai ser tão arrogante com o cara, meu? Agora, os evangelismos que a gente fez no lago, lá no Lago Sul, deixou um folhetinho aqui, ó, com medo, porque acha que a dignidade está na quantidade de riqueza que tem. E era com o rico mesmo que tinha que ser altivo. Cara, você não pode continuar. Eu sei que você está com medo. Um rico precisa ouvir isso na vida dele. Eu sei que você tem medo para danar. Você acha que isso é importante, às vezes, por causa do dinheiro que você possui. E você se fia nele, no dinheiro que você possui, mas você está cheio de medo. Você está com medo das pessoas te traírem. Você já não suporta mais saber se as pessoas te amam de verdade ou se elas querem o seu dinheiro, se elas estão perto de você só por causa do que você tem. Você precisa de um amor que é acima disso tudo. Quando a gente entende que somos a poesia de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, você não vai andar, você não vai se curvar por causa do rico, por causa do pobre, por causa da opinião de A, de B, de C, de D, de E. Vocês estão entendendo? Meu casamento com essa mulher aqui tem dado certo, graças a Deus, porque não é a vontade dela e não é a minha vontade. Tem quantos anos de casado, né, minha irmã? 15. A gente nunca dormiu brigado um com o outro. A gente nunca dormiu sem não resolver um problema. Porque não é a vontade dela, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E o que a gente conversou logo no namoro foi o seguinte: você nunca deve ceder à minha vontade, se a minha vontade for contrária à vontade de Deus. Você nunca deve se sentir subjugada a mim,
por causa do meu machismo, ou seja lá do que for. Você se curva somente diante de Deus. Aleluia. Lá em casa, quando a gente ora com todos os meninos, e a gente tem um momento, a gente faz a oração do Pai Nosso ajoelhado. Faz ela em português, faz ela em latim. E antes de ajoelhar, eu pergunto sempre para os meninos, ou um deles pergunta e o resto todos respondem. Por que a gente se ajoelha diante de Deus? E aí todo mundo responde junto. Para não nos ajoelharmos diante de mais ninguém. Falo isso com os meus meninos. Antes de ontem mesmo eu tive uma conversa longa com eles. É pequenininho, mas tem que saber. Fazer a vontade de Deus, muitas vezes você vai ter que desagradar pai, mãe, irmãos, mulher, esposo. Mas você se rende só diante de Deus. Só diante de Deus. Só diante de Deus. E aí digo, se papai pedir alguma coisa para vocês que impedem a liberdade de vocês viverem em Deus, vocês não me devem obediência. Bem como, enquanto pastor, tenho dito isso para vocês reiteradas vezes. O dia que eu subir aqui e pregar um evangelho que vá além do evangelho de Cristo Jesus, você me considere amaldiçoado e não se submeta a uma vírgula do que eu estou dizendo. Porque eu estou querendo escravizar a sua vontade, a minha vontade, distorcendo as escrituras. A gente se rende só diante de Deus. Só diante de Deus. Glória a Deus. Só diante de Deus. Amém? Uma vez perguntaram para Jesus assim, Jesus avisou, falou, vocês estão pensando que eu vim trazer paz para o mundinho de vocês? A minha paz não é daqui. A minha paz não é desse mundinho, não. Vocês estão querendo viver paz nesse mundinho perverso de vocês. Não, eu vim trazer foi espada. Eu vim separar marido de mulher, pai de filho. Eu vim foi dividir famílias. Porque sempre vai ter um ditadorzinho querendo curvar a nossa vontade e a vontade dele. Sempre vai ter algum sistemazinho querendo curvar a gente. E a hora que a gente se lembra, eu adoro a Deus, somente a Deus, e não me curvo à vontade, ao desejo para agradar a concupiscência humana de ninguém. Mais cedo eu estava pensando sobre nós brasileiros. Por que a gente é um povo tão escravizado? Meu Deus do céu! Ah não, não tem, a escravidão acabou, Júnior, acabou? Você paga 50%, quase 60% de imposto por ano. Você tem um filho chamado Estado. O Estado escraviza o povo. Então, tem liberdade financeira? Tem. Verdade. Desde que você consiga sustentar o papai Estado. Não é um princípio, não é um valor para nós. Tem um conto do Machado de Assis chamado Medalhão. Lá no tempo do Brasil Império, o Machado de Assis já sacou. O brasileiro, para ele o valor é a aparência. Desde que você pareça ser rico, já está bom. Então, um antropólogo, ele fez um trabalho no Brasil, ele falou assim, curioso os brasileiros, eles não querem ser ricos de fato. Eles não querem produzir riqueza de fato. Eles só querem parecer que tem dinheiro. Isso, a gente respira isso no dia a dia. Tudo força a gente para menos. Uma pessoa é importante desde que ela tenha um diploma. Mas ela não ama o conhecimento. Tem um monte de gente aqui na igreja que trabalha na área da educação. Um monte. Desde que você tenha um diploma de pedagogia, pronto, você dá aula. Mas passa a faculdade de pedagogia inteira sem aprender a ensinar uma criança. Alfabetizar uma criança. Aí cai numa sala de aula com 30 crianças, mas ela não foi instruída a alfabetizar a criança. Mas se um país desse pode dar certo? Mas agora é pedagogo. Como? Só porque tem um diploma? O diploma não faz ninguém. Mas a gente se satisfaz atrás do diploma, atrás do status, atrás da aparência, atrás do título. E a maravilha do Evangelho é que ele nos livra de toda aparência, de toda falsidade, de toda imposição,
de fora para dentro. A gente não se curva mais a ninguém, e isso não é ser arrogante. Porque agora a gente tem uma missão. A missão de amar esses boiota. A nossa missão agora é amar quem pensa que iria nos escravizar. E interceder para que Deus liberte eles também dessas trevas. Amém? Vamos ficar em pé? Quando Adão pecou, aconteceu uma coisa com ele. Lá no Éden, ele tinha o shalom, ele tinha plenitude. Ele estava inteiro. O pecado fez uma coisa. Ele fez com que as nossas paixões e as nossas emoções nos dominem. Se você vive baseado nas suas paixões, nas suas emoções, a gente acabou de ceder a um estilo de vida não humano. A gente decaiu da condição humana. A gente acabou de ser muito parecido com o animal. O que nos faz seres humanos, espirituais, é porque Deus nos deu um intelecto, Deus nos deu uma mente, Deus nos deu uma razão. Logo, não são as paixões que devem dominar sobre a razão. E toda pressão geralmente desperta paixões. A paixão da aceitação. Eu quero ser aceito, porque se eu não participar daquele grupinho ali, eles vão me abandonar, eu vou ficar sozinho. E a gente é dominado por essas paixões, ao invés de ser dominado pela razão de que existe um amor e uma paixão que te assiste, que é acima de todo o amor e toda paixão humana, que é o amor de Jesus por você. Então você pode ser livre hoje, no nome de Jesus, de toda escravidão emocional que você tem vivido. Você entende o amor de Jesus pela sua vida? Eu te abençoo no nome de Jesus. Que essa palavra do Evangelho pregada hoje liberte você emocionalmente. Liberte você emocionalmente. Que comece um processo de restauração, de renovo, de cura no Senhor, para você não ceder mais às suas paixões, para você não ceder àqueles gatilhos que o outro pratica com você e que te cede emocionalmente, que te arrebenta emocionalmente. Você pode ser livre, verdadeiramente livre no Senhor. Paulo lá em Gálatas diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Permaneçam, fixem nessa liberdade. Nós somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus, livres do pecado, livres do medo, livres do abandono, porque somos aceitos e amados em Cristo Jesus. Recebe do amor de Deus no seu coração. Seja preenchido no Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, vamos orar um pouquinho? Levante suas mãos, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Seja abraçado pelo Senhor nessa noite. Seja abraçada pelo Senhor nessa noite. Esse vale, essa tribulação, esse sofrimento vai passar. Vai passar. Vai passar, tudo passa. O amor de Deus por você não passa. Nada pode te separar do amor de Deus.
Nada pode te separar do amor de Deus. Tudo é passageiro, tudo acaba, mas o amor de Deus por você jamais acaba. Jamais acaba, jamais acaba. E é o amor dele por você que te faz mais do que vencedor. Você vai vencer porque ele te ama, porque ele cuida de você. Descanse no amor de Deus. Ele é o seu pastor e nada te faltará. Você está seguro? Segura! Seu amor perfeito sem perceber, repousando em mim. Seu casa pelo caminho, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Aleluia! Me guarda. Aleluia! Aleluia! Em teus braços é o meu descanso. 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 Se você está passando mesmo por esse vale, que você encontre o descanso no amor de Deus. Jacó um dia fugia, e fugindo, quando cansado, o travesseiro de Jacó em uma certa noite foi uma pedra. Imagine você estar cansado e a única coisa que você tem para reclinar a sua cabeça é uma pedra. Mas aquela pedra era Cristo, e naquela pedra Jacó viu os céus abertos, e uma escada posta nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. Jesus disse: você vai ver o Filho do Homem, aí a escada posta nos céus, e os anjos descendo e subindo por meio dessa escada. O sofrimento que você está passando, deixa Jesus ser o seu descanso. O vale que você está passando, deixa Jesus ser o seu descanso. Jesus é a porta aberta, é a escada dos céus, na qual os anjos sobem e descem. Se você tem Jesus, você está assistido até mesmo pelos anjos. Talvez você se sinta sozinho, abandonado, abandonada. Não, mas são os que estão com você. Existem legiões e legiões de anjos que nos assistem. Espíritos ministradores a favor daqueles que herdam a salvação. Você não está sozinho nessa semana. Os anjos de Deus, Ele dá ordem aos anjos dele para que Ele te assista. Quando te faltar forças, terão anjos te assistindo. Você não precisa tentar o Senhor seu Deus. Quando Jesus passou pela tentação, então veio os anjos de Deus e alimentaram Jesus. Anjos de Deus podem vir em situações, podem vir em circunstâncias e mudar a história da sua vida e mudar o seu destino. Você não está sozinho, é Ele que te guarda, é Ele que te protege, Ele é o seu guia, Ele é a sua rocha, Ele é o seu fundamento, Ele é o seu teto. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Nunca te deixarei. Ser forte e corajoso, ser forte e corajosa. Eu sei porque sei, irmãos, que muitos de nós aqui vamos ter que ter passos de coragem, passos de ousadia para se livrar da nhaca, da craca de pessoas que querem te escravizar, que querem render a sua vontade, a vontade delas. Você vai ter que ter coragem, você vai ter que ter ousadia, você vai ter que ter fé. Então recebe coragem, recebe poder, força, a mesma força que arrancou Jesus dos mortos, o mesmo poder, a mesma força, é nela que andamos. Nem a morte,
Nem a morte é a palavra final mais das nossas vidas. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Senhor. Você nunca vai estar sozinho, nunca vai estar sozinha. Nunca, 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 nunca. O servo do profeta um dia disse assim: vem um exército contra a gente, é muito, a gente está sitiado de todos os lados, tem inimigos nos rodeando de todos os lados.